Súmula do STF, parte geral dos bens. Súmula do STF número 49, a cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 340 do STF. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Refere-se ao Código Civil de 1916. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Da prescrição, súmula número 150 do STF. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula 264 do STF. Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que ele resulta. Súmula 445 do STF. A Lei 2.437, de 7/3/1955, que reduz prazo prescricional, é aplicável às prescrições em curso na data de sua vigência, 1º de 1 de 1956, salvo quanto aos processos então pendentes. Parte especial dos contratos, contrato de compra e venda. Súmula 166 do STF. É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto-Lei 58, de 10/12/1937. Súmula 167 do STF. Não se aplica o regime de Decreto-Lei 58, de 10/12/1937, ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Súmula 168 do STF. Para os efeitos do Decreto-Lei número 58, de 10/12/1937, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 412 do STF. No compromisso de compra e venda, como cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Súmula número 413 do STF. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória quando reunidos os requisitos legais. Súmula 489 do STF. A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros de boa-fé se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. Contrato de locação. Súmula número 80 do STF. Para a retomada de prédio situado fora do domicílio do locador, exige-se a prova da necessidade. Súmula 109 do STF. É devida a multa prevista no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 1.300, de 28/12/1950, ainda que a desocupação do imóvel tenha resultado da notificação e não haja sido proposta ação de despejo. Súmula 123 do STF. Sendo a locação regida pelo Decreto 24.150, de 20/4/1934, o locatário não tem direito à purgação da mora prevista na Lei 1.300, de 28/12/1950. Hoje, com a revogação expressa do Decreto-Lei 24.150 pela Lei 8.245 de 1991 e a aplicação aos imóveis urbanos, cabe a purgação da mora, artigo 62, inciso 2. Súmula 158 do STF. Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, Lei nº 8.245
245 de 1991. Súmula 174 do STF. Para a retomada do imóvel alugado, não é necessária a comprovação dos requisitos legais na notificação prévia. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a 1 mês de aluguel a encargos, vigentes quando da resilição. Lei 8.245 de 91. Súmula 175 do STF. Admite-se a retomada de imóvel alugado para uso de filho que vai contrair matrimônio. Súmula 176 do STF. O promitente comprador, nas condições previstas na Lei 1.300, de 28/12 de 1950, pode retomar o imóvel locado. Súmula número 357 do STF. É lícita a convenção pela qual o locador renuncia durante a vigência do contrato à ação revisional no artigo 31 do Decreto 24.150, de 20/4 de 1934. Artigo 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 ou que afastem o direito à renovação na hipótese do artigo 51 ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Lei nº 8.245, de 1991. Súmula 375 do STF. Não renovada a locação regida pelo Decreto 24.150, de 20/4 de 1934, aplica-se o direito comum e não a legislação especial do inquilinato. Artigo 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que cumulativamente o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos, o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados da Lei 8.245 de 1991. Súmula 376 do STF. Na renovação de locação regida pelo Decreto 24.150 de 20/4 de 1934, o prazo de novo contrato conta-se da transcrição da decisão exequenda no registro de títulos e documentos, começa, porém, da terminação do contrato anterior, se essa tiver ocorrido antes do registro. Súmula 410 do STF. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade que se presume. Súmula 411 do STF. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Súmula 442 do STF. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis para validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel ou perante terceiros dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com o prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel da Lei nº 8.245 de 91. Súmula 444 do STF. Na retomada para a construção mais útil de imóvel, sujeita ao Decreto 24.150, de 20/4 de 1934, a indenização se limita às despesas de mudança. O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança
perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro em melhores condições ou se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender realizar. Lei 8.245 de 1991. Súmula 481 do STF. Se a locação compreende, além do imóvel, fundo de comércio com instalações e pertences, como no caso de teatros, cinemas e hotéis, não se aplicam ao retomante as restrições do artigo 8º, a linha E, parágrafo único do Decreto número 24.150, de 20 de 4 de 1934. Súmula 482 do STF. O locatário que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu na locação não pode somar os prazos concedidos a este para pedir a renovação do contrato nos termos do Decreto 24.150. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos, o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos, é dispensável a prova da necessidade na retomada do prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver também a anterior, quando dita prova será exigida. Pode legitimamente o proprietário pedir o prédio para residência de filho, ainda que solteiro, de acordo com o artigo 11, inciso 3, da Lei 4.494, de 25 de 11 de 1964. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com um prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não dispõe, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Lei 8.245 de 1991. Súmula 485 do STF. Nas locações regidas pelo Decreto 24.150, de 20 de 4 de 1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser elidida pelo locatário. Artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio para transferência de fundo de comércio, existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital, o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. Lei 8.245, de 1991. Súmula 486 do STF. Admite-se a retomada para a sociedade da qual o locador ou seu cônjuge seja sócio com participação predominante no capital social. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja verbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. A verbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência do ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Contrato de seguro, súmula 105 do STF. Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Súmula 188 do STF. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto do contrato de seguro. Contrato de transporte. Súmula 161 do STF.
em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 187 do STF. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Da responsabilidade civil, súmula número 28 do STF. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista. Súmula 159 do STF. Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1531 do Código Civil. Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Súmula 341 do STF. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Súmula 490 do STF. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo, vigente ao tempo da sentença, e ajustar-se-á às variações ulteriores. Súmula 491 do STF. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Súmula 492 do STF. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro locado. Súmula 562 do STF. Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização de seu valor, utilizando-se para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Dos direitos reais, súmula 122 do STF. O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comisso por sentença. O novo Código Civil proibiu a constituição de novas enfiteuses, artigo 2038, subordinando-se às já existentes até a sua extinção ao Código Civil de 1916. Súmula 169 do STF. Depende de sentença a aplicação da pena de comisso. Súmula 170 do STF. É resgatável a enfiteuse instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmula 237 do STF. O uso capião pode ser arguido em defesa. Súmula 263 do STF. O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula 391 do STF. O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula 414 do STF. Não se distingue a visão direta da ubíqua na proibição de abrir janela ou fazer terraço, eirado ou varanda a menos de 1,5 metro do prédio de outrem. Súmula 415 do STF. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Súmula 487 do STF. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Do direito de família, súmula 226 do STF. Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Súmula 305 do STF. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 377 do STF. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Súmula 379 do STF. No acordo de desquite, não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Súmula 380 do STF. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. A jurisprudência do STF tem aplicado a súmula 380 para demitir a sociedade pela existência do concubinato. Súmula 381 do STF. Não se homologa a sentença de divórcio obtida por procuração em país de que os cônjuges não eram nacionais. Súmula 382 do STF. A vida em comum sob o mesmo teto, more uxoro, não é indispensável à caracterização do concubinato. Dos direitos às sucessões, súmula 149 do STF. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é da petição de herança. Súmula 447 do STF.
é válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Súmula 494 do STF. A ação para anular a venda de ascendente a descendente sem consentimento dos demais prescreve em 20 anos, contados da data do ato, revogada a súmula 152. Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, Direito Civil, Parte Geral dos Bens. Súmula 103 do STJ. Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 619 do STJ. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 525 do STJ da personalidade jurídica. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Parte especial, direito das obrigações. Súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 548 do STJ. Incumbe ao credor a exclusão de registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Dos contratos em geral. Súmula número 5 do STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Súmula número 30 do STJ. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula número 35 do STJ. Incide correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. Súmula 176 do STJ. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela Ambid-Cetip. Súmula 181 do STJ. É admissível a ação declaratória visando a obter certeza quando a exata interpretação de cláusula contratual. Súmula 294 do STJ. Não é potestativa a cláusula contratual, que prevê a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula 295 do STJ. A taxa referencial TR é indexador válido para contratos posteriores à Lei nº 8.177 de 1991, desde que pactuada. Súmula 296 do STJ. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência. A taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 382 do STJ. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 472 do STJ. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula 485 do STJ. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. Súmula 540 do STJ. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 544 do STJ. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12 de 2008, data da entrada em vigor na medida provisória número 451 de 2008.
Súmula 564 do STJ. No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido, VRG, com o valor da venda do bem, ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Súmula 580 do STJ. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194 de 1974, redação dada pela Lei número 11.482 de 2007, incide desde a data do evento danoso. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária, segundo o índice oficial regularmente estabelecido, e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. Súmula 597 do STJ. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização do serviço de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Súmula número 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 609 do STJ. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Súmula 632 do STJ. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 638 do STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem, entregue em garantia do âmbito de contrato de penhor civil. Dos contratos em espécie, contrato de compromisso de compra e venda, súmula 76 do STJ. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em moro o devedor. Súmula 239 do STJ. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula 308 do STJ. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula número 543 do STJ. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, construtor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu a causa ao desfazimento. Contrato de locação, súmula 214 do STJ. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 268 do STJ. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Súmula 332 do STJ. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia. Súmula 335 do STJ. Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula 549 do STJ. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Súmula 614 do STJ. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Contrato de mútuo. Súmula 26 do STJ. O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas quando no contrato figurar como devedor solidário. Súmula número 60 do STJ. É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculada ao mutuante no exclusivo interesse deste. Contrato de seguro, súmula número 101 do STJ. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Súmula 229 do STJ. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segundo tenha ciência da decisão.
Súmula número 257 do STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Súmula 402 do STJ. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa e de exclusão. Súmula 405 do STJ. A ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em 3 anos. Súmula 426 do STJ. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Súmula 465 do STJ. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. Súmula 474 do STJ. A indenização de seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 529 do STJ. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento da ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora, do apontado causador do dano. Súmula 537 do STJ. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 540 do STJ. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 544 do STJ. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da medida provisória número 451 de 2008. Súmula 573 do STJ. Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez para fins de contagem do prazo prescricional depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. Súmula número 580 do STJ. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei número 6.194 de 1974, redação dada pela Lei número 11.482 de 2007, incide desde a data do evento danoso. Súmula número 609 do STJ. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Súmula 610 do STJ. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Súmula 616 do STJ. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula 620 do STJ. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 632 do STJ. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Contrato de transporte, súmula número 145 do STJ. No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Sistema financeiro de habitação, súmula número 31 do STJ. A aquisição pelo segurado de mais de um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. Súmula número 327 do STJ. Nas ações referentes ao sistema financeiro da habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional de Habitação. Súmula 422 do STJ. Os juros remuneratórios não estão limitados nos contratos vinculados ao sistema financeiro da habitação. Súmula 450 do STJ. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. Súmula 454 do STJ. Pactuada a correção monetária nos contratos do
SFH, pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial, TR, a partir da vigência da Lei nº 8.177 de 1991. Súmula 419 do STJ. O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 473 do STJ. O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula número 586 do STJ. A exigência do acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se exclusivamente aos contratos não vinculados ao sistema financeiro da habitação, SFH. Súmula 602 do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Contrato de penhor civil. Número 638 da súmula do STJ é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Da responsabilidade civil, súmula 37 do STJ, são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula número 39 do STJ. Prescreve em 20 anos a ação para haver indenização por responsabilidade civil de sociedade de economia mista. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Súmula 43 do STJ. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Súmula número 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula número 109 do STJ. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Súmula 132 do STJ. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 186 do STJ. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime. Súmula 194 do STJ. Prescreve em 20 anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. Súmula 221 do STJ. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 251 do STJ. A ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Súmula 281 do STJ. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Súmula 313 do STJ. Em ação de indenização procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Súmula 326 do STJ. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado da inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 370 do STJ. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque predatado. Súmula 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito a um cancelamento. Súmula 387 do STJ. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388 do STJ. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 529 do STJ. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.
Súmula 537 do STJ. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados da apólice. Súmula 595 do STJ. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Súmula 613 do STJ. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 616 do STJ. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula 620 do STJ. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Súmula 629 do STJ. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu, a obrigação de fazer ou a de não fazer cumulada com a de indenizar. Súmula 638 do STJ. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Súmula 642 do STJ. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Súmula 647 do STJ. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Súmula 652 do STJ. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente da sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Súmula 193 do STJ dos direitos reais. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Súmula 260 do STJ. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Súmula 496 do STJ. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmula 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Do direito de família, súmula 197 do STJ. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Súmula 277 do STJ. Julgada procedente a investigação de paternidade, são devidos a partir da citação. Súmula 301 do STJ. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Súmula 309 do STJ. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Observação que, julgando o habeas corpus 53068-MS, na seção 22/3/2006, segunda sessão, deliberou que, pela alteração da súmula 309, redação anterior, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Súmula 358 do STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 449 do STJ. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 594 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Súmula 596 do STJ. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial do seu cumprimento pelos pais.